Então, muito obrigado a todos por continuarem conosco no 10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, 4th International Congress of Vision Neuroscience. Agradeço a todos que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo do auditório principal da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. O congresso é organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a Sociedade Brasileira de Neurovisão e o Hospital de Olhos de Minas Gerais, Clínica Dr. Ricardo Guimarães. Agradecemos também os laboratórios que compõem o nosso congresso, o LAPAM, Laboratório de Pesquisa Aplicada em Neurociências da Visão, o LabBio, Laboratório de Bioengenharia, o LabCog, Laboratório de Processos Cognitivos, LaNevi, Laboratório de Neurociências e Visão, o CEP e Grave SH, que é o Grupo de Acústica e Vibrações em Seres Humanos. Temos 522 inscritos ontem, a maioria daqui da região sudeste, representando quase todos os estados brasileiros, tirando o Acre e Tocantins. Nós compartilhamos todos os nossos conhecimentos no site do canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Neurovisão, onde arquivamos todos os vídeos atualmente do 10º Congresso, do 9º Congresso ano passado e de os anos anteriores, assim como outros vídeos na Neurovisão. Então, recomendo que vocês acessem o nosso canal da SBNV no YouTube para ter todo o acesso às palestras anteriores. Felizmente, em outubro deste ano, recebemos o prêmio de tese UFMG 2022. A minha tese de doutorado, aqui na imagem, foi premiada na reitoria da UFMG. Recebemos o prêmio da mão da reitora Sandra Goulart e do vice-reitor Alessandro, com a minha orientadora, professora doutora Ângela Pinheiro, o co-orientador, Dr. Ricardo Guimarães, e, em Portugal, o professor Rui Alves. A minha tese, déficit magnocelular e estresse visual associados a dificuldades de leitura, conceituação, avaliação e intervenção. Está disponível na UFMG a tese na íntegra. Também recomendo que vocês baixem o nosso livro de publicações do 10º Congresso Brasileiro de Neurovisão. Estará disponível no ResearchGate para download. Já tem o ISBN da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Demos início hoje à mesa solene de abertura. Passaremos agora para a mesa redonda, uma década de Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, começando por mim. Será seguida pela palestra do professor emérito Arnold Wilkins, da University of Essex, do Reino Unido, seguido pelo Dr. Ricardo Guimarães, do Hospital Gerais, o professor Dr. Stephen Lowe, da University of New England, da Austrália, e finalizamos a nossa mesa redonda com a professora doutora Márcia Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais. Faremos um intervalo de meio-dia às 14h para o almoço e retornaremos às 14h com a palestra da Francine Assunção, Dislexia e Supressão, Centro Contorno do Movimento Visual, uma proposta de estudo, e a Alice Magalhães, com Temporal Dynamics of Eye Blinking in the Burrow Owl. Ambos trabalhos orientados pelo professor Dr. Jerome Baron, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Haverá uma segunda palestra do professor emérito Arnold Wilkins, Estresse Visual, a Prática do Colorímetro, seguido pelo Henrique Silveira, com o estudo dos efeitos da amamentação exclusiva sobre a acuidade visual de crianças de até 3 meses de idade, seguido da apresentação da Pamela Cardoso, que é um trabalho do Danilo Menezes e do professor Dr. Luiz Lopes, no que diferem visão, imaginação e criatividade visoespacial. Será seguida da advogada Patrícia Guzmão, a LGPD e o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa. E, por fim, a Graciele de Souza e a Érica Jamal, ambas psicopedagogas. A Graciele falará
o projeto de educação visual no Centro de Atendimento para Deficientes Visuais, estimulação das funções visuais, e a Érica Jamal, estresse visual associado à dificuldade de leitura, contribuições à formação docente. Então, até às 5 da tarde, faremos o encerramento do nosso 10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Agora, anunciarei o prêmio Marcos Pinotti de melhor trabalho do 10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. E o prêmio vai para o trabalho No que diferem visão, imaginação e criatividade visoespacial. Os ganhadores são Danilo Andrade de Menezes, Pamela Mendes Martiniano da Silva Cardoso e o professor Dr. Luiz Carlos Serrano Lopes, do Departamento de Psicologia e Departamento de Arquitetura. Então, muito obrigado a todos. Agora para a palestra do professor Arnold Wilkins. Momento. Hello, I'm going to talk about visual stress in the workplace. We've created a visually toxic world in terms of flicker, in terms of patterns, and in terms of local colour contrast. And I'm going to deal with each of these in turn, beginning with flicker. In the natural world, there is little flicker. The sun doesn't flicker except when it's reflected from waves or interrupted by the leaves of trees. Otherwise, the only variation is during the day, very slow. In the artificial world, lighting is from electrical supply, the alternating current supply, and then there is nearly always flicker of some kind. With incandescent lamps, the hot filament retains the light from one half cycle of the mains to the next. So the flicker is relatively small, about 5% or so, whereas with fluorescent lighting, the gas discharge happens twice with the electricity supply, and the variation is at 100 Hertz or 120 Hertz, and the amount of variation is somewhere between 30 and 100% flicker. We know this causes headaches. In 1989, we showed that modulation of 35% at 100 Hertz was enough to cause headaches in office workers, even though they didn't know that was happening. It was a double-masked study. Later, the circuitry controlling the lamps was changed. Electronic circuitry was introduced, and that reduced the flicker down to the same levels, roughly, as incandescent lamps. And then compact fluorescent lamps were introduced, and although they had electronic circuitry, there was still quite a bit of flicker, up to about 30%, and that contributed to the dislike of this product. And then LED lamps were introduced. Now, the flicker from those lamps depends entirely on the electronic circuitry in the base of the lamp. Sometimes the lamps flicker 100%, sometimes they don't flicker at all, and you can't tell before purchase whether or not they're going to flicker. And the lamps that flicker cost no less than the lamps that don't. So there is no cost incentive to purchasing lamps that flicker, and we would be much better off purchasing those that don't flicker. Now, the variation in speed of flicker until recently was, as I say, at about twice the frequency of the main supply. But with LEDs, the flicker frequency can be much higher, depending on the electronics.
And recently we've shown that flicker can have perceptual effects up to 11 kilohertz. And that's because when the eyes make a saccade, they move extremely rapidly, up to about 180 degrees a second. And people can see flicker during a saccade as a pattern. If you move a flickering lamp across the visual field, you'll see a pattern. And that's what you see when you move your eyes at night across the tail lamps of cars, if they're LED lamps. Now, some people can see this pattern from the flicker at 6 kilohertz. But interestingly, people who experience visual discomfort in everyday life can see the pattern at 11 kilohertz. They're much more sensitive to it. Why should there be this relationship between sensitivity to the pattern on the one hand and symptoms of visual discomfort? Well, it may be because the brain uses the visual smear during a saccade to guide the eye movements, to guide the next eye movement. So flicker at high frequencies might interfere with eye movements. We don't know yet, but it seems possible. So flicker then has many properties, mainly at twice the frequency of the supply, electricity supply, but also at higher frequencies as well. And all of these are potentially problematic. Now I'm going to consider patterns. Within nature, we have very few patterns. And in general, the brightness of a point in space is very similar to the brightness of a neighbouring point in space. Two points that are close together have similar brightness, whereas those that are further apart can have very different brightnesses. And there's a relationship between contrast on the one hand and separation on the other. And that can be expressed using Fourier analysis. And it's referred to as 1 upon f. And that's a property of all images from nature. And it's something that the brain has evolved to take advantage of. Because the brain is a very expensive organ to run. It weighs about 2% of body weight, but it consumes about 20% of body energy. It's enormously expensive to run, and so we can only afford to run a few neurons at any one time. And the coding in the brain takes advantage of the property of natural images that we've evolved to deal with by coding so that you take advantage of the 1 upon f coding. That is to say, the coding is designed for natural images. But if we look at unnatural images, there are repetitive patterns at every spatial scale. And that interferes with the 1 upon f relationship that the brain expects. And so the brain works harder, uses more metabolic energy in order to see images of this kind. And there are stripes everywhere, and they're getting worse. This is some modern architecture from Bahrain. And it's not only the exteriors of buildings, but the interiors. You can see the stripes in the louvres here of the lighting from the windows and so forth. Stripes from the blinds, shadows, banisters and so forth. Now, stripes are sometimes a necessary feature of design if you're using modular construction. But all too often, they're a totally unnecessary feature of design. This is when stripes are used by designers simply because of the effects they have. And some of the effects they have are really unpleasant. I'm going to show you now a really unpleasant pattern. If you have migraine or photosensitive epilepsy or photophobia or visual stress, I suggest you don't look at this pattern. Please look away or cover one eye
If you want to look at the pattern, I suggest you do so simply by closing one eye. That's what I'm going to do. I'm only going to show the pattern for 3 seconds because it is, frankly, epileptogenic. Are you ready? That pattern is everywhere. It's not usually, the patterns in the world around us are not usually quite as bad as that, but they are everywhere, not only in grills and gratings, on clothing, in furnishings, on walls. And it's not only stripes that are a problem. There's a condition called trypophobia, which we described, in which people are averse to patterns of dots, holes particularly, and they find them nauseating. Now, what is it about repetitive patterns that makes them nasty? Well, a lot depends on the viewing distance, because that determines the size of the pattern on the retina. The angular subtence of the pattern determines the area of the visual cortex to which the pattern projects, and that's the critical feature. Another important aspect of the pattern is its spatial frequency. The number of pattern elements, or cycles of the pattern, in 1 degree visual angle. So again, that's critically dependent on viewing distance. The worst patterns have a spatial frequency of about 3 cycles per degree, which is where the visual system is most sensitive in general. But there are aspects of a pattern that are independent of viewing distance, and one of these is the contrast. Now, this is the pattern I showed you earlier, but I've reduced the contrast down to about 5%. And you can see it doesn't have any nasty effects at all. It's innocuous. Whereas if we increase the contrast just a little bit, 10%, then it's just enough to start causing problems. But we can have patterns at high contrast that are also no problem at all. This is the pattern I showed you earlier, but I've made the lines thinner. So the duty cycle of the pattern has been changed. 50% duty cycle is worse. That's when the pattern's lines have the same width as the separation between them. This, of course, pattern isn't a problem because the lines are so thin. But there is a pattern that we look at every day that has a 50% or thereabouts duty cycle, and that is text. You have to look at text, can't avert your gaze, and the stripes of text, the horizontal lines here, can be a problem. That's why it's so important to space the lines of text to make them clear. But of course there's not only horizontal lines from text, there are also vertical lines. Now Times and Palatino and other fonts of that kind have very regular spacing of the vertical letter strokes, and we know that that gets in the way of reading speed. It interferes with the way in which the eyes come together after each eye movement during reading. The eyes have to be realigned, and that realignment takes longer when the font is striped like this. And there are other stripes in other types of reading. Publishers produce music manuscript with a width of the lines that varies considerably. The stave is always the same size, but the component lines varies considerably. So some can be 0.1 millimeters in width and some can be 0.4 millimeters in width, and it makes a difference. There are twice as many sight reading errors when you try and sight read music that has a thick stave. So that is my whistle-stop tour through patterns, why they're nasty, when they're nasty. Now I'm going on to colour contrast. And I'm going to introduce this with
a picture of a barn by an artist that I know called Debbie Ailes. She created a pattern based upon this barn as a result of her migraine attacks. And that inspired this painting, which obtained a prize for representation of migraine. And you can see that it's unpleasant to look at. It's unpleasant because, as we shall see, the colour contrast is very unnatural. So once again, the brain is having to work hard. In fact, we've demonstrated that. People have been asked to rate works of art, and the most uncomfortable ones are those in which there is a large variation in local colour contrast. We've evolved a little model whereby you can take each pixel and measure the colour difference between that pixel and its neighbours, and you average that for all the neighbouring pixels, and then you average it over the whole image, and that gives you one number which predicts how uncomfortable that work of art will be to look at, predicts the ratings of discomfort. So we can predict discomfort now from its colour, the spatial frequency of the image, its size, its contrast, and whether there is flicker or not. Now, susceptibility to visual stress of this kind varies enormously in the general population. About 10% of the population are totally unaffected. You show them an nasty pattern and they wonder what you're talking about. Whereas those in the population who have neurological differences are disproportionately affected, maybe about 10-20%, particularly those with migraine. So in these neurodiverse populations, we know that they're particularly susceptible to visual stress. So, for example, migraine, particularly migraine with aura, autism, head injury, stroke, multiple sclerosis, photosensitive epilepsy, visual snow, and cluster headache. Fortunately, we can treat most of these disorders, the photophobia that accompanies them anyway, and we can treat that using coloured glasses. What we do is we ask the individual to look at text in a box that illuminates the text with coloured light, and in which the colours can be varied systematically from white to strongly coloured and back to white. And we explore colours systematically like this until we find an optimal colour using a hill climbing technique, effectively, and then we offer that colour using just two dyes and two neighbouring dyes in this diagram, and we can build up trial lenses, ratify the tint, and then make the tint into tinted lenses. And we find those tinted lenses reduce the problems that these patients have. Why should they work? Well, coloured filters will reduce colour contrast. And it doesn't matter, any colour will do so up to a point. But of course, different people choose different colours. Here are two studies. This is from Amelia Aldridge et al., and this is from Alexandra Vara, different samples of patients. These are controls. They choose a colour for reading that is close to the daylight locus. So they choose a colour that is very similar to the one they would normally experience, whether it's a blue of daylight or a yellow of incandescent light. Whereas patients who have migraine with aura tend to choose strongly coloured lights well away from the daylight locus. So we've created a visually toxic world in terms of flicker, patterns, and colour contrast. We can treat some of the problems using tinted glasses, but much better
to prevent the problems in the first place. So how can we do that? We can use slow-mo to check the electronic ballast of LED lighting. LED lighting has an enormous variety of different ballasts. Some flicker, some don't. And as a first test, you can take a smartphone and take a movie using slow-mo and play it back. And if you play it back, you can see the flicker quite easily from some LED lamps. Of course, that won't deal with the high-frequency flicker, but it will deal with the 100 per second flicker. We can avoid unnecessary stripes from, for example, Venetian blinds, using a different type of blind with lower spatial frequency and a lower duty cycle. We can take rubber mats and make sure that the contrast of the mat is low. So, for example, make sure that you don't put a black mat with holes in on a white marble surface. You can use modest colour contrast on walls and surfaces. And you can space lines of text and avoid spatially repetitive fonts. Thank you. Agradecemos a palestra do keynote speaker, o professor eméritus Arnold Wilkins, da University of Essex. E agora passo a palavra para o Dr. Ricardo Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, Clínica Dr. Ricardo Guimarães, para proferir a palestra Análise do Passado e Novas Perspectivas na Neurovisão. Muito obrigado, Douglas. Entramos aqui estimulados depois de ouvir essa excelente palestra do professor Wilkins, que sempre traz algum tema relevante, muito interessante. E a nossa proposta hoje seria de realmente falar um pouco sobre um trabalho. Nós estamos comemorando 10 anos de atividade, e nesses 10 anos percorremos um caminho, criamos uma história de pessoas, de trabalhos, de conquistas, de enfrentamentos. E eu vou tentar passar um pouco aqui um casamento da nossa experiência como instituição, como também um pouco da evolução da própria neurociência, e daí veio a proposta de fazermos uma análise do passado e mostrando a perspectiva da neurovisão para o futuro. Obviamente que, para fazer isso também, eu coloquei dentro do contexto que nós realizamos hoje o 4º Congresso Internacional de Neurovisão, que é uma conquista, 10º Congresso Brasileiro de Neurovisão. Quando a gente chega na casa da dezena, é sempre bom fazer uma comemoração, é uma espécie de bodas, e isso marca também 14 anos de existência do LAPAN, Laboratório de Pesquisas Aplicadas a Neurociências da Visão. Mas, por trás disso, nós temos 17 anos de atividade em neurovisão, o grupo que aqui começou. E daí eu quero fazer uma correlação um pouco com a neurociência em si, porque a neurociência é uma ciência nova. O nome neurociência foi cunhado em torno de 1980. A nossa vivência, o começo da neurociência, ela está relacionada com a década do cérebro, que nesse período de 1990 até 2000, ela foi um período que nós vamos falar dela um pouco à frente, foi marcada por muitos desenvolvimentos. Depois nós temos uma pós-década do cérebro e, na sequência, nós temos o período de hoje. Essa é a linha do tempo que eu vou traçar. Década do cérebro, pós-década do cérebro e hoje o que nós vivemos. A década do cérebro foi de 1990 a 2000.
Foi uma época onde vários incentivos científicos foram criados de financiamento, especialmente nos Estados Unidos, mas logo em seguida nós tivemos também instituições similares criadas no Japão, na Austrália, na Europa, e nosso conhecimento do cérebro aconteceu porque foi nesse período que se desenvolve os primeiros equipamentos de mapeamento cerebral, como ressonância magnética, a tomografia cerebral, que nos permitiu visualizar o cérebro em tempo real e muito mais no momento de que você está executando tarefas específicas, como leitura ou vendo uma imagem, que nos permitia, então, fazer uma correlação entre a tarefa que estava sendo executada e aquilo que você via no cérebro. Então, capacidade de podermos ver o cérebro ao vivo e em cores foi dando origens a conhecimento, e que conhecimento esse que deu origem à criação de várias disciplinas que passaram a se interessar para fazer a correlação com seus campos específicos, como a neurogenética, a própria computação, que se tornou, junto com a neuroinformática, indispensável para a análise de tantos fenômenos, e daí neurociência cognitiva e o desenvolvimento, inclusive, de novas tecnologias que permitiram novas abordagens diagnósticas e também terapêuticas que passaram a ser adequadas para um grande número de patologias ou distúrbios neurológicos que podiam ser examinados dentro daquela condição específica. Depois da década do cérebro de grande desenvolvimento, nós temos a década posterior. Aí nós já estamos na linha de tempo 2, do segundo tempo, em que, com esses desenvolvimentos, nós passamos a ter uma aplicação e a criação de outras áreas que passam a trabalhar, como a gente sempre insiste, de uma maneira multi- e interdisciplinar. E aqui tem um ponto curioso, porque eu posso até dizer, como oftalmologista, que até esse período, visão era um assunto exclusivo da oftalmologia. E após esse período, após a década do cérebro, a visão deixa de ser exclusiva, de interesse exclusivo dos oftalmologistas, e passa a pertencer a outras áreas do conhecimento, passa a ter um interesse universal, envolvendo praticamente todas as profissões e disciplinas, especialmente os da área de ciência e educação. E, junto com os neurocientistas, eles começaram, então, a agir de uma forma cada vez mais interdisciplinar, desenvolvendo projetos de pesquisa, buscando objetivos comuns até então impossíveis ou impensáveis. E nossa atuação nesse momento foi de começar a estudar essa área, buscar ampliar o nosso conhecimento e tentar identificar um conhecimento que tivesse aplicação clínica para nós também na área da oftalmologia. E aí nós entramos, então, nesse período, no que nós podemos chamar de a adolescência da neurociência, com o desenvolvimento de novas tecnologias, muitos avanços que nos permitiram buscar uma aplicação concreta. Mas nesse momento também da adolescência, e aí já no período já entrado do século XXI, vem uma descoberta absolutamente inesperada e paradoxal. Publica-se em 2002, pela primeira vez, um trabalho pelo um pesquisador chamado Ignacio Provencio, mas também outros pesquisadores estavam envolvidos nessa descoberta, de um novo fotorreceptor na retina, que eles chamaram de fotorreceptor intrínseco, Intrinsic Photoreceptor from the Retinal Ganglion Cells. E, de uma maneira resumida, com o codinome, com a abreviatura de IPR-GC. Bom, que nós estamos dizendo que, em 2002, descobrimos, depois de 100 anos dizendo, depois de que Ramon e Cajal nos disse que nós tínhamos duas células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes,
O Ignacio Provenço fala, não, existe um novo sistema visual. E esse novo sistema visual não está relacionado diretamente à formação da visão. Não funciona com a rodopsina, funciona com a melatonina. A rodopsina é um agente rápido, eu te dou uma resposta imediata. E a melatonina me dá uma resposta cumulativa, lenta. E esse novo sistema visual, na realidade, é o nosso mais primitivo, evolutivamente é o primeiro que apareceu. E o objetivo dele é identificar a luz ambiente. Qual é o padrão espectral presente na luz ambiente para dizer ao organismo vivo, animal ou vegetal, a hora do dia, para que ele possa ajustar, sincronizar o seu relógio biológico com aquela hora do dia e, mais do que a hora do dia, também o dia do ano, porque na mudança das estações, todos os organismos precisam se ajustar para fazer a sua gestação ou a sua floração, no caso dos vegetais, a sua frutificação, em uma determinada época. Para dizer com muita simplicidade, nós estamos falando em uma parte do sistema visual que nos leva à sincronização do nosso relógio biológico. Então, essa é a verdadeira adolescência, onde muitas ciências apareceram, muitas aplicações foram desenvolvidas. Na realidade, nós ainda estamos numa fase de descoberta de novas aplicações desse conhecimento. Vivemos um momento ainda de muita confusão, não aproveitamos esse conhecimento plenamente, o que levou, inclusive, por desconhecimento, há uma reação de muitas sociedades profissionais que não entenderam o valor e a importância da descoberta, inclusive a emitir pareceres dizendo que essa célula não existe, esse conhecimento é inapropriado. Essa é a fase mesmo de desorganização da adolescência, mas no nosso laboratório nós persistimos na condução dessas tabelas, e aí foi muito importante, é bom que a gente esteja aqui hoje na universidade, porque nesses tempos difíceis o prestígio e a força moral de uma instituição acadêmica como a UFMG nos valeu muito durante esse período de assédio, de, às vezes, interesses profissionais que competiam com esse valor. E o brasileiro não é um bom leitor de artigos científicos, ele não tem acesso a essa informação, isso dificulta a educação realmente científica. Aqui, um trabalho de 2003, um editorial da revista Tendências em Neurociência, onde, propositadamente, o David Berson, que é um dos autores relacionados a essa descoberta, faz até uma ironia, dizendo, visão estranha essa que ninguém aceita, que tem tanto desconhecimento, mas porque ela mudou a maneira como nós passamos a ver o sistema visual. Então, esse título fica assim meio em cima do muro, né? Porque ele é um dos autores que, junto com o Provenço, ele defendeu e contribuiu muito com esses artigos, e ele faz aí para mostrar que é uma visão estranha, que ela é paradoxal, e isso... Eu até faço uma comparação que é ousada, mas é um pouco trazer para a discussão a experiência do Galileu, que questiona o geocentrismo, algo evidente, afinal nós vemos o Sol girando em torno da Terra, e como é que alguém pode dizer que é o contrário, que a Terra gira em torno do Sol? É só para dizer que a lógica que nós temos, às vezes, de uma maneira simplista, ela nos faz questionar essas novas proposições. Mas essa sincronia com o relógio biológico a gente sabia, mas achava que isso era coisa de Cone e Bastonete. Como nós estamos falando da linha do tempo, isso é para mostrar o ambiente que nós vivemos na época, que até, para ser sincero, não é muito diferente do momento político que a gente vive hoje, extremamente radicalizado. E o que é que diz essa nova descoberta? Ela nos mostra
que nós temos aqui um sistema que funciona não mais com o espectro variável dos cones e dos bastonetes, mas que ele é sensível a uma determinada frequência, a um determinado comprimento de onda, que está na faixa da luz azul, em torno de 460, 480, 482 mais especificamente, mas com uma sensibilidade relativa um pouco acima e abaixo. Então, esta sensibilidade ela é muito específica para ativar esse sistema, e ele forma um sistema totalmente independente. Você tem uma área que vai relacionada com a visão, que é essa inferior, e você tem uma outra rota que não está relacionada com a visão diretamente, embora o IPRGC participe do ajuste do olho à sensibilidade luminosa de um determinado momento. Então, isso, ainda estamos aqui na fase da adolescência, mas para onde vai esse sistema? Ele vai não mais apenas para os órgãos corpo geniculado lateral e área visual, mas esse sistema vai levar essa informação para dentro do sistema nervoso central, para estruturas como o tálamo, o hipotálamo, mesoencéfalo e até para a medula espinhal. Então, os cones e bastonetes servem à nossa visão relacionada com a imagem, e numa linha, e o IPRGC vão controlar outras funções importantes do nosso sistema biológico, mas ele também serve ao controle da pupila no núcleo de Edgar Westphal, como parte da visão, por isso que nós não dizemos que ele é exclusivamente, mas a grande função desse sistema é alimentar o núcleo supraquiasmático, por sua vez, ele vai controlar a glândula pineal, que controla a secreção de melatonina, que, em sequência, é o hormônio que controla a nossa atividade diária do ciclo circadiano. E quais são as atividades fisiológicas afetadas? Praticamente todo o nosso sistema corporal ele é acionado pelo sistema IPRGC. E nós temos aqui o professor Marco Túlio, por exemplo, que trabalha dentro dessa área, ajudando atletas que se deslocam para uma área de competição com uma zona de tempo diferente. O trabalho dele é apressar-se, essa sincronização do relógio biológico, para que aquele atleta tire o máximo da sua função biológica em um determinado momento, usando técnicas que envolvem exatamente a utilização dessa informação luminosa para apressar essa adaptação. Então, nem vou citar a quantidade de atividades fisiológicas e comportamentais que são afetados pela sincronia do sistema biológico. Nós estamos falando de 2003, mas em 2017 nós temos pela primeira vez um prêmio Nobel concedido por um grupo de autores, Jeffrey Hall e Michael Young, eu não me lembro mais o nome desse terceiro, que estudaram especificamente essa parte da sincronia biológica. Então, nós estamos já falando numa terceira época que, pelo reconhecimento de um prêmio Nobel, nós podemos dizer que ele entra já numa fase de maturidade da zona do estudo do IPRGC, o reconhecimento que o IPRGC faz uma leitura espectral da luz presente na hora do dia e no dia do ano, envia essa informação para fazer a sincronia do núcleo supraquiasmático, que leva a ação da pineal, que leva a secreção da melatonina, que nos faz dormir, e dormir é muito importante, porque se não durmo, eu tenho insônia, eu tenho desajuste do meu relógio biológico. Então, chegamos aí numa outra fase em que vem o reconhecimento da literatura.
Academia Americana de Neurologia faz um trabalho, publica um trabalho também em editorial, e o que ela acontece aqui é fazer uma coisa curiosa, é de colocar no mesmo pacote de doenças ou de condições absolutamente diversas que, no passado, pertenciam a áreas anatômicas específicas. O oftalmologista estuda o olho, o otorrino estuda o olho, nariz e garganta, cada um estuda um órgão, e aqui nós começamos a ver condições que se agrupam não mais por algum alinhamento anatômico, mas por alguma atividade metabólica diferente. Então, esse trabalho eu o cito pela instituição e o cito também para que vocês possam observar como uma determinada disfunção de um determinado órgão, e aqui nós estamos falando da luz, que não sincronizando ou mal sincronizando o relógio biológico, vai produzir doenças que você nunca esperaria que estivessem dentro de um capítulo comum. Então, esse artigo não apenas reconhece a importância do sistema circadiano, mas enumeram essas patologias que só estão relacionadas aqui, com essa condição de um fotorreceptor ativado por melanopsina, o que é estranho, porque sempre estudamos rodopsina, e num sistema que não está relacionado, é visão, mas não está relacionado com a imagem. E aí vem outros editoriais também, chamando a atenção pela mesma coisa, reforçando esse conceito. Bom, não vamos falar muito sobre o editorial. Vamos falar aqui agora da aplicação que eu considero a mais importante nessa área, que é o diagnóstico de doenças, a relação entre visão e os distúrbios psiquiátricos. Essa é uma correlação muito importante, porque todos os dias nós temos um sem número de pessoas que não podem trabalhar ou não podem desenvolver as suas funções normais por causa de um distúrbio mental. A Organização Mundial de Saúde nos diz que 1 em cada 5 pessoas na Terra hoje está sofrendo de um distúrbio mental. E, em outra colocação, diz que 1 em cada 4 pessoas já teve, está tendo ou vai sofrer um distúrbio mental. Nós estamos falando que 10%, pelo menos, da população adulta de todo o mundo sofre de um distúrbio mental. O diagnóstico clínico desses distúrbios é muito difícil, leva muito tempo. O psiquiatra leva, em média, 1 ano para fazer um diagnóstico de certeza numa condição mental mais complexa, e depois de firmado o primeiro diagnóstico, a metade dos diagnósticos são mudados, segundo as instituições de psiquiatria, por uma revisão do próprio psiquiatra que muda esse diagnóstico. Então, faltam critérios absolutos, faltam critérios precisos, um auxílio de algum tipo de a tecnologia que pudesse acrescentar de uma maneira rápida e precisa um indicativo diagnóstico que auxiliasse o psiquiatra, e não só auxiliar no diagnóstico, mas também auxiliar na monitoração da gravidade daquela condição, para que o tratamento pudesse ser avaliado se eficiente ou não. E a própria aceitação também do diagnóstico do paciente, quando você tem um teste confirmando um determinado diagnóstico, isso facilita a adesão do paciente ao tratamento. A adesão do paciente ao tratamento significa menos recaídas, uma redução do número de internações, que é uma das coisas graves na área da psiquiatria, e também, por que não dizer, um retorno mais rápido ao trabalho. E, para agregar um pouco de confiabilidade nesse argumento que eu estou colocando, eu vou citar aqui um trabalho feito por Stephen Landgraf, To See or Not to See, That is the Question, evidências de que a cegueira cortical e as aberrações visocognitivas participam da doença mental. Então, ele criou um trabalho que chamou de Proteção contra a Esquizofrenia, onde ele mapeou
ao grau, a intensidade da esquizofrenia em função da capacidade visual da pessoa. Por isso que ele chama de proteção, porque se eu trabalho o lado visual, eu estou protegendo esse paciente. PASZ significa Protection Against Schizophrenia. SZ é esquizofrenia no gráfico, que eu vou colocar maior aqui para a gente poder visualizá-lo. Então, esse é o gráfico que eu espero que aqui vocês tenham uma melhor visão, onde, embaixo, nós temos aqui uma pessoa cega na parte inferior, e se nós subimos em direção vertical, nós temos uma pessoa com esquizofrenia no grau máximo. Esse estudo foi feito apenas com pacientes esquizofrênicos, ele não compilou outras doenças. E embaixo nós temos uma pessoa que é normal, se eu estou embaixo, né, em cima seria a doença, e cega. Na medida que eu caminho para a direita, eu vou caminhando em direção a uma melhora da visão. O interessante desse trabalho é que Landgraf ele não classificou os diagnósticos, ele pegou a gravidade da doença. Então, ele pegou de normal para a máxima intensidade, a máxima classificação de gravidade, tanto da esquizofrenia para cima, quanto da melhoria da visão para a direita. Então, quanto mais à esquerda, pior a visão. A primeira constatação que chama a atenção no trabalho dele é que ele não tem cego congênito que desenvolve esquizofrenia. Você não tem pessoas com cegueira congênita que desenvolvem a doença da esquizofrenia. Mas pessoas que têm uma visão baixa, também é muito difícil você encontrar o esquizofrênico. Na medida em que a visão melhora, você vai aumentando a incidência. O pico da doença esquizofrênica, da gravidade da doença esquizofrênica, é de um indivíduo que consegue tirar uma carteira de motorista. Esse trabalho, devo também dizer, ele alinhou não apenas a acuidade visual de Snellen, mas ele alinhou contraste, ele alinhou percepção de movimentos, ele alinhou uma binocularidade, forias, uma série de dados que eu posso captar no exame, junto com a acuidade visual. Porque, curiosamente, essas pessoas têm uma ótima acuidade visual. Eles não sofrem pela acuidade visual, eles sofrem por outras condições. Então, eu tenho um ponto máximo e depois, na medida em que a minha visão melhora, eu não vou encontrar mais pacientes esquizofrênicos. Ou os pacientes com esquizofrenia apresentam um alto grau de distúrbios oculares, e quando você tem a visão perfeita, você não vai encontrar um esquizofrênico com a visão perfeita, ou seja, sem nenhuma dessas alterações. Eu considero esse trabalho extremamente impactante, e eu acredito que essa correlação é uma das correlações mais surpreendentes em termos de visão. E nós começamos a estudar essa condição ainda em 2018. 2018 é quando nós começamos a falar entre a correlação entre distúrbios visuais e distúrbios mentais. Esse método nos permite fazer uma predição da doença e com muita antecedência, ou seja, antes mesmo da doença mental aparecer, e veja que isso é muito importante, antes mesmo da doença mental aparecer, eu consigo fazer uma predição e, dessa maneira, fazer uma recomendação de tratamento ou de prevenção, alguma atitude protetora para esse paciente. Nós ainda fazemos esse trabalho de uma maneira básica, mas nós temos um grupo parceiro no Canadá que já utiliza inteligência artificial e outros recursos e que está submetendo um protocolo ao FDA para a aprovação desse exame, para que ele se torne padrão nesse trabalho de predição. É importante dizer que essa predição ela é feita não para doença mental, mas ela é feita com diagnóstico diferencial, se é esquizofrenia, se é autismo, se é demência, se é mania, são padrões diferentes. O que esses pacientes têm em comum é a mesma coisa que os pacientes têm em comum
quando procuram o auxílio, porque procuram por um desconforto visual, que geralmente é fotofobia, cefaleia, enxaqueca, dor ocular crônica, baixa estereopsia, olho seco, ou estão sempre insatisfeitos com o grau. E nós começamos, então, a entender esta correlação em função dos sintomas apresentados. Normalmente, esse paciente na clínica oftalmológica e na clínica neurológica, onde ele procura, em primeiro lugar, um paciente ignorado, é um paciente invisível, porque quando ele vai ao oftalmologista, o oftalmologista manda para o psiquiatra, para o neurologista, e o neurologista, por sua vez, manda para o oftalmologista, pelo mental. Então, ele fica triangulando dentro, sem receber um atendimento. Então, esta parte da visão, eu concluo dizendo que a neurociência hoje é uma especialidade na fase adulto-jovem, onde você tem um sem número de áreas que começam a trabalhar de uma maneira sinérgica, né? Porque a visão é uma interface para a fisioterapia, a terapia ocupacional, para a educação, para a saúde, para o endocrinologista, neurologista, para o clínico geral. Não existe área que hoje escape ou não tenha um interesse para integrar como parte do conhecimento. E nós aproveitamos esse conhecimento no LAPAM, no nosso laboratório, para montar um laboratório que eu vou passar rapidamente, que é a junção do LabBio e o LAPAM, que ele começa inicialmente com essa equipe que eu aproveito para homenagear o professor Marcos Barbosa, Marcos Pinotti, e que nós reunimos nessas duas instituições para criar o LAPAM. E vou passar aqui rapidamente em benefício do tempo, mas nós atuamos em processo de distúrbios de aprendizagem. Esse aqui é o slide original apresentado pelo professor Marcos Pinotti quando nós criamos o laboratório, criamos um programa Bom Começo, que foi uma junção dos vários laboratórios que vocês estão vendo citados aqui. Esse programa Bom Começo, ele beneficia toda uma população estudantil com monitoramento de saúde e desenvolvimento na escola. Esse é um dos primeiros grupos que nós reunimos nesse mesmo salão aqui. Daqui vai uma homenagem. Muito rapidamente, eu dou um quadro mais ou menos recente do que é o nosso laboratório hoje. Pedi ao Douglas que fizesse uma compilação de nossas contribuições. Hoje temos 79 publicações científicas, vários trabalhos ainda sendo submetidos em diversos periódicos, 28 artigos em periódicos, 15 capítulos de livros, 10 organizações de livro em congresso, 8 trabalhos completos em congresso e 28 resumos publicados de congresso. E teses de mestrado e doutorado, de pós-graduação e graduação, num total de 24, muitos ainda estão por vir. E, com isso, em benefício do tempo, eu concluo, mas dizendo que, dentro do nosso período, nós soubemos acompanhar a maturação da área de neurociências. Nós buscamos hoje, o LAPAM é um laboratório que já saiu dos muros, dos limites do campus da UFMG. Nós temos parceria com a USP, nós temos parceria com a UNB em Brasília, nós temos parceria com a PUC, com várias universidades em todo o Brasil. E nós já formamos hoje, que passaram pelos nossos cursos com duração de 4 até 32 horas, mais de 6.000 pessoas de todo o Brasil. Eu acredito que essa é uma produção muito significativa. Da América Latina, várias, temos inclusive participantes internacionais. Eu acho que nós cumprimos aquilo que nós definimos como nossa missão na criação do LAPAM, desenvolver metodologia e tecnologia que pudesse servir para pessoas inicialmente com distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, mas hoje nós temos projetos muito ambiciosos, como o trabalho que fazemos com o professor Marco Túlio, buscando levar a importância da visão, porque a visão ela é feita para a ação. Nós temos um cérebro que nos dá visão para a ação e visão para a percepção,
mas a visão se desenvolveu principalmente para o movimento, para o controle do movimento, para o aprimoramento do controle motor. A visão de percepção é também importante para nos defender do perigo, para entender mudanças do ambiente, mas são dois circuitos visuais diferentes que devem ser valorizados. O oftalmologista, normalmente, ele valoriza a visão da percepção, por isso o teste do Snellen é útil na clínica oftalmológica, mas para a visão da ação, nós temos que entrar com movimentação sacática, nós temos que entrar com outros critérios, que até o professor Wilkins nos enumera ali alguns, mas que são de extrema importância. E lembrando bem, nós vivemos hoje em um ambiente tóxico. A luz do LED é diferente da luz natural. Ela é diferente porque ela é uma luz cuja propriedade física, que nós definimos como coerência, que nos permite fazer um canhão de luz, difere da luz natural, que é incoerente, que se espalha. E nós não sabemos ainda como essa diferença da propriedade física da luz, da coerência, mas também em termos de timing, do tempo, de flicker, de intensidade, ela vai impactar a nossa saúde. Nós temos hoje um ambiente tóxico que está impactando a nossa saúde. Veja por aí o número de casos de distúrbios mentais, estresse que nós temos visto, e o número de casos de desregulação do nosso metabolismo. É um impacto muito grande na nossa saúde, que provavelmente nós vamos depender de muito tempo ainda para entender. Mas esta é uma ciência que precisa estar presente em todas as áreas da saúde e da educação, porque a força do LED, em função da economia, em função da qualidade de iluminação que se percebe, é muito grande e ela provavelmente jamais vai ser desqualificada em função de algum benefício que não seja muito claro. Nós estamos aprimorando a iluminação de LED, mas hoje, quanto pior o LED, mais barato, quanto mais barato, mais se vende. Muito obrigado, professor Douglas, passo a palavra. Muito obrigado, Dr. Ricardo Guimarães. Agora eu vou passar a palestra para o professor Stephen Low, da University of New England, da Austrália. Members of the Congress, hello from Australia. I thank the organisers at LAPAN and UEMFG for inviting me to speak at their 10th Brazilian Congress on Vision Neurosciences. Congratulations on your 10-year anniversary since the first Neurovision Congress. I'd like to talk about this study. I conducted it several years ago, but I decided to present it for two reasons. One, found preliminary evidence of potential genetic marker for the visual disorder Mears-Urlain syndrome, nowadays also known as visual stress. The other reason I chose this topic is because the paper was published in the very same year as the first Neurovision Congress. So another anniversary of sorts. This short excerpt from the abstract basically says that in a gene called ApoB, normally associated with cholesterol levels, we found differences in the alleles or variants of this gene in a small group of visual stress patients.
as compared to the alleles carried by the control group. What led me to this study? Well, back then in 2012, I was well aware that many studies had published evidence of abnormal lipid metabolism, not only in Mears-Irlein syndrome or visual stress, but also in dyslexia, ADHD, chronic fatigue syndrome, and even in mild autism, autistic spectrum disorder. What interested me was the fact that the symptoms of visual stress had been reported in all of these other conditions as well. So I then realised that several studies had found in visual stress patients unusually low levels of cholesterol, particularly the form of cholesterol known as LDL, which is often called the bad cholesterol because high levels of that form of cholesterol can lead to cardiovascular disease, heart attacks, strokes, etc. Now, one or two studies that also found this in dyslexia and ADHD. But more than these three studies shown here, had found low cholesterol levels in visual stress and also chronic fatigue syndrome. And interestingly, this study here by Sparks et al. At the University of Newcastle, Australia, found that over 50% of their chronic fatigue syndrome patients were also comorbid for visual stress. So I began to think that a genetic study of a gene called ApoB in visual stress patients would be interesting because, well, firstly, LDL cholesterol is primarily carried through the body by being bound to a lipoprotein known as apolipoprotein B. And the ApoB gene codes for production of this lipoprotein. This is why ApoB has been linked to both high and low cholesterol levels. And what makes this particular gene one of the most widely studied genes in biomedical circles is because it is highly polymorphic. It has many variant alleles. Now, I should explain, alleles are simply slightly different versions of a gene. Every gene has a few different versions or alleles that vary from each other. For example, the gene for eye color has 3 or 4 different alleles. And we inherit one copy of each gene, one allele of each gene from each parent. So we have 2 copies. With eye color, for example, if we have one allele for that gene for brown eyes and another allele for green eyes, for example, then we end up with a color in between somewhere. However,
And most genes only have a few alleles, but the ApoB gene in populations as small as 100 people has been found to have at least 17 variant alleles, which makes it ideal for study, and that is also why it is used in practical experiments in universities for students learning to use biotechnology equipment and so on. So I approached my university about a genetic study of the ApoB gene in visual stress individuals, and my supervisor said, for ethics approval of this genetic study, you'll have to show me evidence that cholesterol is actually important for vision. A quick review of the literature showed that cholesterol is not only important in vision, it is crucial for optimal visual function in many ways. Here are only 3 examples. Cholesterol, or particularly LDL cholesterol, is the only molecule that can transport essential fatty acids, which are also lipids, through the blood-brain barrier into the retina and also into the brain. Now, all cells need essential fatty acids, hence the name essential. However, neurons need large amounts of essential fatty acids, and the retina particularly needs the essential acid DHA. Without cholesterol, there would be no essential fatty acids in the retina or the brain. Now, another important role for cholesterol in vision is it actually puts a limit on the amount of activation of the photopigment rhodopsin. Rhodopsin is a retinal pigment that's found in the rod cell photoreceptors. Rhodopsin is responsible for capturing the energy of photons of light and converting that energy into chemical energy. And this initiates a chain of chemical signaling known as the phototransduction cascade, which is responsible for the visual signal transmissions through the optic nerve to the visual cortex. The trouble is, the problem for rhodopsin is that all photons are not created equal. Photons of short wavelength light, such as blue and violet, have far more energy than photons of yellow and red light. And thus, when exposed to bright light with blue light content, such as when outdoors or under bright fluorescent lighting, the rhodopsin becomes overactivated. And were it not for cholesterol putting a limit on the amount of activation, the signaling from the rod cell photoreceptors to the visual cortex would be enormous and would overwhelm the visual cortex, or at very least cause extreme visual discomfort. And that is the reason that cholesterol has also been found to reduce visual discomfort to short wavelength light. Interestingly, visual discomfort to short wavelength light is one of the most common symptoms of visual stress. Lastly,
the phototransduction cascade itself is also regulated by cholesterol again. Permission was granted for a small genetic study of the ApoB gene in a group of visual stress patients and a few controls. And before I move to the experiment, I should show you where this gene is located. It is on chromosome 2 on the short arm of this chromosome. This is the long arm, and all 23 of our chromosomes have a short arm and a long arm. Of course, we have 2 copies of each chromosome, one from each parent, but we have 23 different types of chromosomes. Now, what added to my interest in this gene was that when I looked at the location, I found that a gene called DYX3 is a close neighbour to the ApoB gene. And DYX3 is a gene that is known to confer the visual what should I say? Around the year 2000, it was hailed as a gene for dyslexia, because at least one variant of this gene, one allele, if inherited, makes a person much more likely to have reading difficulties and therefore dyslexia. However, people with visual stress also have reading difficulties and have been misdiagnosed with dyslexia. And lastly, another coincidence, virtually next door, it's as though these 3 genes are in the entire human genome. These 3 genes are all living in the same street, which I think is a coincidence, because this 3rd gene is associated with chronic fatigue syndrome symptoms. This is not the final experiment. It is the 4th trial of a technique called electrophoresis that we used with only 8 subjects. We wanted to make sure we had the methodology perfectly refined. Now, this is how scientists can actually visualize a gene of interest and see if it has different alleles, or if the person carrying it has different alleles, or if they're carrying identical alleles, their DNA sample of this gene will appear as one bar in this photo. If they've inherited 2 different versions of the gene, there will be 2 bars. The reason that this gel is this simple device is so effective is simply a small tray, this big plastic tray filled with a thick, almost solid, transparent gel, a clear jelly, in other words. And to visualize a gene of interest, DNA samples are given by the participants. The gene of interest is isolated, and the DNA only from that gene is placed into each of these wells on one side of the gel. Now, this diagram here, we only used 8 individuals in the first 4 trials. Here they are here. These 2 lanes and these 2 lanes are genetic material that comes from the manufacturer of these kits. These are simply 2 identical. In these lanes here, there are 2 identical fragments. This is to make sure that they travelled, the experiment worked equally on both sides of the plate. I should have explained that first, that
after the gene samples are placed for each individual as an individual lane, after they are placed into the wells, a small electric current is turned on, 50 volts. And because the positive anode runs along the other side of the plate and DNA is slightly negative, the molecules are attracted to the other side of the gel. Now, eventually they will all reach the other side and there'll be nothing to extinguish. So therefore the power's turned off after a given time. And then using ultraviolet light, a photo is taken which gives us a snapshot of how far they progressed through the gel in that time. How this separates the alleles is different versions of a gene or different alleles have slightly longer or slightly shorter molecules of DNA. And this gives the smaller molecules an advantage to get through the thick gel. They can pass through this thick, almost solid gel more easily than slightly longer samples of DNA. So if a person has two alleles that are different, they will travel two different distances and we can see them. Now, on both sides here, this is how we estimate the length of the alleles looked at in this experiment, because this is known as a DNA ladder. It's a sample that goes into any well. In this case, we had so much room we put one each side. And it contains 20 or more fragments of DNA of an exact length, precisely known length. And the length of each of these fragments of DNA, the difference between them is identical, 100 base pairs, which is a unit of measure of how long a DNA molecule is. So these shorter molecules on this ladder travel further, and the distance between them is always the same, though, as far as the length of the molecule. So, for example, if this marker here on the ladder is 600 base pairs and this one is 700 base pairs, then we know that the DNA, well, this is the sample, but the DNA in most of the individuals here was somewhere between 600 and 700 base pairs long. And we can refine that further to get a reasonably accurate estimation of the length of the molecule. Now, I'm talking way too long. So that was successful. I thought I'd show you that first because the final experiment we did with the full group, a pilot study, so only 10 individuals with visual stress and 8 controls, it's not quite as clear. It's clear on a biotechnology laboratory computer designed for this, but it's not so clear on my laptop. In this case, there were 18 different individuals, and we put the marker, the DNA ladder marker, in lane number 11. Could have gone anywhere, but I suggested putting it in lane 11 so it's easy to see that the 10 lanes here are the visual stress subjects and the 8 lanes here are the control subjects. And we found differences. First of all, 4 of the 8 control subjects were homozygous. That means they had identical copies, identical alleles for the ApoB gene. And the other 4 were heterozygous. They had 2 copies, which are clearly seen here, and especially here. Two variant alleles of ApoB, I should say.
Now, with the visual stress group, all 10 individuals were heterozygous, two different alleles of ApoB. This was the first finding, and it was significant because it's unusual to find so many heterozygotes and all of them in one group. The other finding is that we found differences in the mean lengths of the DNA fragments in the control group compared to the visual stress group, using this ladder as for calibration. Because these had travelled further in the same time, the alleles of the control group are shorter. In fact, they were 13% shorter than in the mean length of the alleles of the visual stress people. And before I move to the results, I should point out that because this was my first genetic study, I had this photo on the wall in my house, and when friends who were not scientists would visit, they'd ask what it was. I would explain, these are the visual stress people and these are the control people. Can you see any difference between the groups? And almost everybody said the same thing. They said, I know nothing about this, but it looks to me like these guys in this group are further down the photo than these guys in this group. And that basically is a key finding of our study, actually. So here are the results. This will make it much easier. We found 11 different alleles, variant alleles of ApoB in the 18 subjects or participants. We named them allele variant AV1 to AV11. And here they are here. These are the 11 alleles. As you can see, from these 11 alleles, the white columns represent the number of those alleles in the visual stress group, and the black columns represent the number of each allele, or the frequency, percentage of individuals who had that allele in the control group. And as you can see, there's an entirely distribution of the 11 possible alleles of ApoB between the two groups. A key finding is that in the visual stress group, allele 1, 2, 7, 8, 10, and 11, all of those alleles were not carried by anyone in the control group. Admittedly, only 8 controls, but it's unusual that none of these alleles were in the 8 controls, because every person carries 2 alleles, whether they're identical or not. So the control group had 16 alleles, and the 10 visual stress patients have had 20 alleles, 2 each, 1 from each parent, sometimes identical versions, sometimes different versions of the same gene. Basically, the last thing I'll say about this before I move to the end of this presentation is that with only 10 subjects, you can already see the beginnings of a nice bell curve, which is found in population studies. And if we'd had more participants, we may have had this might have been the beginnings of a bell curve of the frequency of it in the control group. So the two groups have basically some overlap, but they tend to carry different alleles of the ApoB gene. That is the number one finding. The key findings, as I said, were the mean length of the alleles in the visual stress group were 13% longer
than in the control group. 4 homozygous from 18 participants were in the control group, and none were in the visual stress group. This was statistically significant. In the control group, these 2 alleles were very common, but not in the visual stress group. And most importantly, I think this is the main finding of the study, of the 20 alleles carried by the 10 visual stress participants, remember each person has carries 2 alleles, 14 of these, 70%, were not carried in any one of the controls. There was not a single control who carried any of the 14 alleles, these 14 alleles carried by the visual stress group. I always thought for a large study with many visual stress participants, we could possibly enlist these visual stress participants from Mees-Erling syndrome diagnostic centres. If not, a study simply looking at the cholesterol levels of a large group of individuals with visual stress would be very interesting. And further in the future, these 2 points are far more important, but in the future, it would also be nice to examine the ApoB gene, ADHD subjects, both with and without visual stress symptoms. And lastly, I think it would be very worthwhile to investigate in the general population, to investigate if low cholesterol levels in general might actually correlate with cases of visual discomfort and diagnosed reading skills problems in the wider population, not only in visual stress or ADHD. It's just a hunch or intuition I have that I think we may find that low cholesterol and visual discomfort are closely associated. So thank you for your interest, and again, congratulations to the organisers on their 10th Neurovision Congress. Until the 11th Congress next year, bye-bye. Gostaria de agradecer ao professor Stephen Low, da University of New England, Austrália, pela excelente palestra. E agora passo a palavra para a doutora Márcia Reis Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, com a palestra A Clínica em Neurovisão Alinhada às Pesquisas do LAPAM. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Douglas. Agradeço, inclusive, aproveito para agradecer a excelente organização dos tópicos. Estou vendo que você está colocando vários tópicos interessantes. E o meu tema foi difícil de escolher um tema, porque falar da clínica em neurovisão é realmente, como vocês estão vendo através das colocações, principalmente as colocações que o Dr. Ricardo fez, e os outros palestrantes, nós podemos abordar em várias áreas, né? Desde a parte genética, já que existe um componente familiar importante, que é observado nas patologias neurovisuais. Existe também uma parte importantíssima ligada aos traumatismos cranianos, que vão dar alterações neurovisuais, que serão abordadas na clínica oftalmológica, na nossa clínica, no nosso departamento de neurovisão. As dificuldades com a esclerose múltipla, com o Parkinson, com a parte educacional,
também muito importante, relacionadas à aprendizagem, relacionadas à atenção. Então, é um mundo de alterações onde nós estamos sempre conectando e tentando trazer para a parte clínica os achados, as observações que nós temos tanto na parte do dia a dia, como também indo além disso, tentando cada vez mais introduzir na clínica do dia a dia o que há de mais novo, avançado e amplo em termos de avanço e análise, para a gente também usar esse tipo de conteúdo e de resultado de uma forma eficaz para a terapia, né, para que a gente possa efetivamente, enquanto médicos, apoiar, reabilitar, ou então, de alguma forma, interferir, muitas vezes, num prognóstico que, de outra forma, seria um prognóstico pouco favorável àquele paciente que nos procura e que é encaminhado por essa rede em que nós trabalhamos em conjunto nas outras áreas interdisciplinares. Então, como foi colocado aqui, é um trabalho de muitos anos e a base de conhecimentos em visão tem sido cada vez mais ampliada no nosso dia a dia e é usado, muitas vezes, vem tanto via LAPAM, quanto a gente também incorpora via LAPAM, para que as observações sejam também aplicadas em grupos maiores de pacientes, para, então, nós fazermos o confronto, então, das observações e, com isso, conhecer cada vez melhor como é feito, então, o processamento visual, não só pelas vias visuais, como também pelas vias não visuais. E é através desse trabalho, então, que nós conseguimos trabalhar tanto na educação quanto na aprendizagem. Nós conseguimos trabalhar na área da neurologia, da psiquiatria, da terapia ocupacional e da fisioterapia. Muita coisa da neuropsicologia também é muito rico, e porque, afinal de contas, 85% do que chega no nosso cérebro vai chegar através dos olhos. No caso do ser humano, o sentido mais importante é o sentido visual, e o sentido visual tem, inclusive, um número de conexões a partir da retina, pelo trato óptico, e ele vai se distribuir em mais de 65 subáreas de processamento cerebral, tanto a nível cortical quanto a nível subcortical, e ele vai se distribuir, e o número de conexões com a parte visual e o cérebro é maior do que todos os outros sentidos, as outras vias sensoriais somadas. Então, a importância da visão em todas essas áreas interdisciplinares é importante, o que aumenta a nossa responsabilidade enquanto oftalmologistas. E isso realmente nos leva a uma conduta clínica, onde o olho é considerado o primeiro estágio da visão. Então, o nosso cuidado, essencialmente, é que haja uma boa avaliação clínica, uma boa avaliação em termos de exames de rotina, o órgão tem que ser bem avaliado para afastar possíveis patologias externas, patologias retinianas. Estava tendo uma crise de enxaqueca. Na crise de enxaqueca, ele manteve a acuidade visual, porém, como a gente vê aqui, de 97, né, ele caiu para 53. E aqui embaixo vocês têm uma interpretação de onde é que ele sentiu mais. Então, observem que ele, em condições normais, né, de temperatura e pressão, quando ele vai para ele ler, para ele fazer o trabalho dele como advogado, e ele não tem nenhuma dificuldade, né, ele tem um score de 97, ou seja, ele está em plena habilidade com todas as etapas do seu processamento visual. Quando ele entra numa crise de enxaqueca, ele cai para 53, ou seja, ele ainda consegue manter um certo grau de funcionalidade, o exame de rotina dele é satisfatório, porém, a parte do processamento neurocognitivo, em diante, começa a sofrer. E é muito interessante que isso fica muito visível na comparação entre o estado natural dele, que vocês estão vendo aqui,
né? Tem alguns escapes na parte da sacada vertical, mas os movimentos de pursuits, que são aqueles movimentos de segmento lento, onde eu estou conseguindo, eu tenho que manter a minha fóvea direito, ali naquele objeto que eu estou olhando, eles estão satisfatórios, eles estão relativamente regulares. Tá? Agora, observem o próximo aqui. Observem agora, com detalhe, como há realmente uma total perda do controle dele, inclusive na movimentação ocular voluntária que ele faz, em horizontal, no sentido também vertical, até a sacada dele começa a ficar prejudicada. E essa parte aqui, que é a parte do processamento, é uma área importantíssima, que é essa parte do verde, amarelo e verde que vocês estão vendo aí, nós estamos, inclusive, avaliando outras habilidades que ele tem. E o que nós observamos aqui, agora em close, é que ele começa a perder, né, a parte de cima, ele em status normal, e ele em status de enxaqueca, em status de desconforto visual. Tá? Vocês observem que há uma perda geral, inclusive na parte de fixação. Ele perde aquela capacidade de manter, de estabilizar o olhar ao fazer um trabalho visual. Ele, então, fica muito mais, perde totalmente a finesse visual. E, então, a gente começa a compreender a importância, então, das interações e da avaliação que é preciso ter quando se avalia um paciente em termos neurovisuais. Quer dizer, é uma clínica que vai exigir o aprofundamento neural também. Essa velocidade de reconhecimento, a velocidade de escolha, é uma velocidade importantíssima que nós consideramos também, que é a nossa capacidade de processar informações visuais de forma rápida. Né? Que é feito quando você, por exemplo, você vai ler, você vai examinar alguma coisa, quando você, andando, você consegue reconhecer o nome de uma cidade, andando de carro, passando rapidamente por ali. Isso vai ser importante para você ter uma leitura de qualidade, que você consegue, de uma vez só, identificar a palavra toda, lexicalmente. Né? E, quanto mais curto esse tempo que a gente tem de inspeção, mais rápida é a decisão tomada, ou seja, melhor para ele, tanto em termos motores, quanto em termos de habilidades que ele esteja fazendo naquela função, naquele trabalho que ele tem. E isso é importantíssimo, porque correlaciona a habilidade cognitiva e a acurácia com que ele consegue fazer o trabalho dele. Esses movimentos sacádicos, então, que eu estou mostrando para vocês, são importantíssimos, porque envolvem várias áreas cerebrais. Então, é muito importante, quer dizer, o laboratório, essa análise clínica é fundamental. Observem agora em detalhe a tarefa visual dele durante a enxaqueca. O tempo de reação motora dele é mais longo e a acurácia dele, olho-mão, cai para 75%. Portanto, é por isso que os pacientes com enxaqueca, eles relatam, muitas vezes, dificuldades para ler. Eles têm dificuldades, muitas vezes, de preensão, eles sentem dormência na mão, perdem a força, não conseguem escrever, não conseguem fazer registros. E a discriminação visual deles também, olha, a acurácia também cai para 75%, a velocidade de processamento, observem que todas essas funções se alteram muito. E o tempo de discriminação, né, a forma como ele guia o sistema motor, o movimento do corpo, que vai corresponder à parte que envolve a recepção da retina, até que tenha lá a parte efetora do sistema neuromuscular, que vai enviar a informação do músculo, e esse estimulado faz a resposta motora adequada. Então, o que a gente vê? Que esses pacientes que têm alterações visuais, no caso aqui a enxaqueca, eles vão ter esse tempo de discriminação visual fortemente afetado. Como nós vimos aqui no slide anterior, isso também é afetado quando o paciente tem um QI mais baixo, ou seja, num distúrbio de atenção, um paciente que tenha, isso pode acontecer na dislexia, num déficit, um TDAH,
o paciente com a fadiga vai apresentar, se ele tiver uma restrição de campos visuais periféricos, até mesmo usando um EPI, etc., ele pode apresentar essas alterações. E observem quando o mesmo paciente, quando ele sai da crise de enxaqueca, ele passa a ter um tempo de reação motora, tá, menor, e a acurácia dele para fazer o trabalho motor, ou seja, ele fechar o loop visual motor, é muito mais rápido, é 100% de acurácia. O tempo de discriminação visual dele é menor e a acurácia também fica 100%. Então, é muito interessante, porque no caso de pacientes com alterações neurovisuais, há uma perda muito importante, não só em termos de execução de movimentos sacádicos voluntários, movimentos sacádicos automatizados, na eficiência visual, é muito importante, e observem a diferença, tá, entre o estado basal dele, que é o estado da esquerda, para o estado dele sob crise de enxaqueca. Então, na eficiência dele, em milissegundos, de 9,6 para 12,22. Né? É muito grande em todos, tanto em movimentos circulares de observação, quanto em movimentos horizontais, quanto em movimentos verticais. Portanto, esses movimentos que envolvem interações neuromusculares, integração com os pares cranianos, são sempre muito afetados com perda de eficiência e precisão. Portanto, essa avaliação é fundamental no nosso protocolo neurovisual. Então, a gente associar todas as etapas de processamento para que a gente possa, então, fazer a função devida, não só como oftalmologista, mas também como um neuro, né? Um médico que vá considerar a parte do processamento, a parte cognitiva também avaliada. Portanto, o comportamento neuromotor, como eu estou mostrando aqui, é um dos exemplos onde a gente usa a clínica e a pesquisa junto, a clínica com dados sofisticados, assim como a gente pode usar isso em avaliações neuropsicológicas, nós usamos isso na clínica oftalmológica diária, os meus pacientes são todos submetidos à avaliação oculomotora, e é um excelente endofenótipo neuropsicológico, porque nós detectamos as anormalidades dos neurocircuitos complexos, que vão atuar em várias áreas, em vários lobos cerebrais, no mesencéfalo, a nível do cerebelo, inclusive até mesmo nos fascículos, né? Alterando até mesmo a deambulação desses pacientes e a segurança que eles têm. Na clínica, então, esse comportamento neuromotor estabelece o padrão prévio e nos possibilita acompanhar a modificação, como exatamente nós vimos nesse paciente aqui. Né? E nós podemos também ver o efeito da reabilitação isolada, para saber se faz mais alguma coisa. E, normalmente, se a visão não é suficiente, ele vai ser encaminhado para um fisioterapeuta, para um psicopedagogo, para um fonoaudiólogo, para um neuropsicólogo, para um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para que essa parte possa ser reabilitada. Em conclusão, esses exames que nós usamos na clínica diária, de natureza neurofuncional, como esse caso aqui, fornece análise do padrão oculomotor e, junto com os demais exames que a gente faz, amplia o conhecimento em âmina nobre, né, gente? Nós estamos tratando com o ser humano, das respostas em redes neurais, às patologias e transtornos visuais, de qualquer natureza, seja de natureza traumática, por exemplo, um traumatismo craniano, seja de natureza inflamatória, infecciosa, a natureza congênita, por exemplo, em um paciente que tem uma malformação congênita, seja de natureza comportamental, como no autismo, na esquizofrenia, na ansiedade generalizada, e também na parte para análise dos efeitos induzidos pela nossa neuromodulação nas intervenções clínicas que realizamos. Então, esses exames são extremamente gratificantes e é uma grande fonte de dados que nós estamos constantemente aplicando na clínica e ampliando cada vez mais o nosso arsenal em termos propedêuticos para fornecer um nível de atenção médica e também na parte educacional, pedagógica ou psiquiátrica para esses pacientes.
Tá? Muito obrigada. Vou deixar aqui o meu contato com vocês, caso vocês queiram discutir, perguntar alguma coisa, justamente sobre a indução via neuromodulação nessas intervenções clínicas que nós realizamos. Está aqui, então, o nosso e-mail. Muito obrigada. Muito obrigado, professora doutora Márcia Reis Guimarães, pela excelente palestra. Agora vamos dar uma pausa